ainda o tempo, hoje é a última live da semana que vem, tá? Segunda-feira, teremos live, certo? E 3 dias na semana que vem. Então, hoje a gente vai estudar um conteúdo novo, Vozes do Verbo, tá? Faremos o exercício, hoje eu vou passar de uma forma mais tranquila para vocês, deixar que vocês se respondam, façam. Aí eu vou dar um tempo, né? Porque eu não estou disponibilizando nenhum formulário para vocês preencherem e resolver exercício, né? Então tem que ser durante a live mesmo. Eu acho que estou meio elaborada, meio rápida, agitada, e cada um tem um ritmo de assimilar, de entender o conteúdo, tá? Lembrando que quem não entender alguma coisa pode perguntar, fazer perguntas, se quiser abrir o microfone, pode falar, questionar, eu estou à disposição, tá? E vou fazer também com vocês, se der um tempinho, se der tempo, né? Eu vou fazer a atividade 1, que está lá no Moodle, tá? Então, hoje a gente fará a atividade 1, que a atividade 1 é bem extensa. As questões são bem extensas, tem questões ali que são complexas e a gente precisa comentar, né? Precisa ter um tempo mais extenso, né? Um tempo maior para a gente ter esse momento de comentar, de debater, tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, vou fazer de uma forma mais tranquila, mais calma, no sentido de vocês entenderem, tá? Esse conteúdo hoje. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, hoje a gente vai estudar sobre as vozes do verbo, né? Engraçado, vozes do verbo, o que é isso, né? Então, é a forma de construção e de enunciação deste verbo no contexto, no enunciado, né? Então, os verbos, eles aparecem, eles apresentam 3 vozes, tá? A voz ativa, a voz passiva, a reflexiva. E a gente coloca aqui também uma outra, que é reflexiva recíproca, onde há reciprocidade, tá? Então, o que é importante a gente entender é que as vozes do verbo, a partir dessa forma, né, de se apresentar, né, de o verbo se apresentar, nós teremos também o sujeito, tá? Então, aqui vamos começar pela voz ativa, que daí vocês vão entender, né? Então, a voz ativa ocorre quando o sujeito é agente. Então, sujeito agente, eu tenho voz ativa, tá? Vou marcar aqui, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo, os cidadãos elegerão novos governantes. Veja que aqui nós temos o verbo no futuro, elegerão. Então, aqui a gente tem futuro do presente, né? Eles elegerão. E nós temos um agente que são os cidadãos. Cidadãos elegerão. A ação que a gente diz que o verbo está na voz ativa. Então, o sujeito é agente, porque o sujeito faz a ação, pratica, né, a ação. O exemplo de baixo, a multidão aplaudia os jogadores. Então, nós temos o verbo aqui, aplaudia. Então, quem pratica a ação, tá? É a multidão, tá? Então, a multidão é que pratica a ação de aplaudir. Então, quando nós temos o verbo, né, com o sujeito agente, então o verbo está na voz ativa, sujeito agente, verbo voz ativa, tá? Agora, vamos lá para a voz passiva. A voz passiva ocorre quando o sujeito é paciente, tá? Então, voz passiva, o sujeito é paciente. Ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, veja aqui. Os jogadores
eram aplaudidos pela multidão. Então, nós temos aqui, no exemplo anterior, a multidão aplaudia. Quem é o agente? A multidão. A multidão pratica ação. Agora, aqui, nós temos quem recebia a ação? Jogadores, certo? Então, a gente vai ter aqui essa construção. Deixa eu só pôr aqui embaixo. A multidão vai ser sujeito mais verbo. Peraí. Isso é em cima, né? Mais verbo, então, sujeito, verbo, transitivo, direto e objeto direto. Então, nós vamos ter essa estrutura, tá? Opa, tem hora que entra umas coisas aqui. Objeto direto, tá? Então, nessa frase aqui, nós temos essa estrutura. O sujeito é a multidão, aplaudir é verbo transitivo direto. Aí você pergunta, né? A multidão aplaudia quem? Os jogadores, objeto direto, certo? Agora veja só o que aconteceu quando esse período passou o verbo para a voz passiva. Então, o sujeito se tornou paciente. Então, a gente tem agora, os jogadores eram aplaudidos pela multidão. O sujeito aqui, os jogadores, eram aplaudidos, é o verbo na voz passiva. Então, eu vou separar ele aqui, tá? Pela multidão é agente da passiva, a gente vai ver isso daí, tá? Então, nós temos essa estrutura aqui, sujeito. Peraí. Então, nós temos o sujeito mais. Estou querendo aqui saber como que eu faço para pôr o mais. Aqui dá outro. Ah, agora deu certo. Então, sujeito mais o verbo, tá? Aliás, aqui é uma locução verbal. Mais agente da passiva. Nós vamos ter essa organização, tá? Sujeito, os jogadores, eram aplaudidos, é uma locução verbal. Então, a gente tem aqui o verbo na voz passiva e pela multidão, agente da passiva, tá? Na verdade, por que a gente chama pela multidão de agente da passiva? Porque quem age, quem aplaude é a multidão. Esse termo aqui, pela multidão, essa expressão, ela já faz parte do enunciado com o verbo na voz passiva. Por isso ela se chama agente, porque é realmente o agente da ação, mas o agente da passiva, porque surge, né? Se apresenta no enunciado com o verbo na voz passiva, tá? O exemplo de baixo é a mesma coisa. Novos governantes serão eleitos pelo povo. Então, olhando lá atrás, né? Os cidadãos elegerão novos governantes, mas aqui eu coloquei pouco, né? Então, novos governantes é o sujeito. Serão eleitos é o verbo na voz passiva, tá? Serão eleitos pelo povo, agente da passiva, certo? Então, o verbo na voz passiva, ele pode vir, né, de duas formas. Então, existem duas possibilidades de voz passiva. Então, eu posso ter a voz passiva analítica, né? O verbo pode se apresentar, e na voz passiva analítica, que é formada com auxílio de um verbo auxiliar, conjugado, seguido de um verbo transitivo direto ou indireto,
de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto no particípio. Então, vamos entender aqui. Esta questão foi anulada pela banca examinadora, tá? Então, aqui nós temos uma locução verbal, tá? Verbo na voz passiva. Foi anulada. Certo? Se a gente passa esse verbo para a ativa, quem é que anulou? Foi a banca. Então, nós vamos ter aqui, a banca examinadora anulou essa questão. Então, a ação de anular veio da banca, tá? Agora, como aqui nós temos voz passiva, esta questão foi anulada pela banca, essa voz veio de uma forma extensa, tá? Foi anulada. Como assim? Aqui eu tenho o verbo auxiliar, conjugado, que é foi, e um verbo, que é o verbo principal, anulada, esse verbo ele vem na forma nominal, aqui no caso, o particípio. Então, para formar a locução verbal, né, com o verbo na voz passiva, analítica, então lembra assim, a analítica é extenso, tá? É a locução verbal. Então, o verbo auxiliar, ele tem de vir conjugado e o verbo principal precisa vir no particípio, correto? Então, agora a gente vai passar para a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada com verbo transitivo direto ou indireto, na terceira pessoa do singular ou plural, mais o ser. Esse ser a gente chama de pronome apassivador, tá? Então, vamos ver aqui o que significa isso. Veja, anulou-se. Eu acho que perdi a conexão. Não? Anulou-se esta questão, tá? Então, se nós passarmos para a voz ativa, a gente vai dizer esta questão. Aliás, se a gente passar para a voz passiva analítica, nós diremos esta questão foi anulada. Beleza. Então, toda vez que você faz esse raciocínio, tá? Essa questão, tá? Então, anulou-se essa questão é a mesma coisa de essa questão foi anulada. Por isso que este verbo precisa concordar com esta questão que é o sujeito. Neste caso, o sujeito paciente, tá? Eu acho que eu disse para vocês, né? Que quando... Ah, sim, já expliquei, né? Que quando ocorre a voz passiva, o sujeito é paciente, tá? Aliás, é o contrário, né? Se o sujeito é paciente, ocorre voz passiva, tá? Então, olha, entregaram-se as correspondências aos contribuintes. Foram entregues aos contribuintes, tá? Então, existe muito equívoco em relação ao emprego, né, da voz passiva sintética. Dá um exemplo bem comum, tá? Quando a gente vê em anúncios, né, em portas assim, de casa, aluga-se casas, né? Então, é uma construção assim, verbal, o verbo ele fica no singular, tá errado. Porque o raciocínio que nós fazemos é casas são alugadas. Então, se casas são alugadas, o correto é alugam-se casas, certo? Vende-se malas, tá? Peguei um exemplo bem simples, né? Vende-se malas. Vamos pensar, malas são vendidas. Então, a gente faz, né, esse raciocínio, malas são vendidas. Então, se malas são vendidas, o sujeito está no plural, então nós precisamos, né, usar o verbo no plural, vendem-se malas. Então, o que se costuma fazer? Achar que quando a gente coloca anulou-se essa questão, o sujeito do anulou é um sujeito assim, de terceira pessoa, ele anulou. Então, não é.
tá? Pessoa, quem anulou. Nós temos que ver aqui que o sujeito independe de pessoa, né? O sujeito, ele existe no enunciado, pode ser, né, qualquer objeto, coisa, enfim, né? Um assunto. Então, o sujeito aqui é esta questão. Então, esta questão anulou-se esta questão foi anulada. Então, façam sempre, né, esse jogo, esse raciocínio, tá? Para verificar se o verbo está na voz passiva mesmo, se é voz passiva sintética, ou se é sujeito indeterminado. Daí a gente vai caminhar mais para frente um pouquinho, tá? Bem, depois nós temos a voz reflexiva. Então, a gente já viu voz ativa, voz passiva e agora a voz reflexiva. A voz reflexiva ocorre quando o sujeito, tá? Ao mesmo tempo, então, ele pratica e recebe ação verbal simultaneamente. Então, nesse caso, o verbo é sempre acompanhado de um pronome oblíquo da mesma pessoa, do sujeito, né, a que ele se refere. Vamos ver aqui. O jardineiro feriu-se com a enxada. Tá? Então, feriu-se significa a ação que o sujeito, o jardineiro, fez, praticou, e a consequência de sua ação. Ele se feriu, tá? Ele mesmo se cortou, então a ação recai sobre ele mesmo. Então, ele recebe a ação verbal, tá? Então, aí nós temos a voz reflexiva, reflexo, né? O nome já fala, né? Bateu, voltou, tá? A voz reflexiva recíproca é quando a ação, né? Ocorre quando a ação ela é mútua. Ela envolve os elementos, né? É mútua entre os elementos do sujeito, tá? Então, o pronome oblíquo equivale a um ao outro, uns a outros. Vamos entender aqui embaixo no exemplo. Os boxeadores encaravam-se friamente. O que significa? Os boxeadores encaravam uns aos outros, tá? Então, se a gente pode substituir o ser por uns aos outros, nesse caso, porque boxeadores está no plural, tá? Então, a gente vai ter voz reflexiva recíproca. É quando existe reciprocidade, né? A ação é mútua, tá? Pronto. Acho que... Tem alguma dúvida em relação a isso? Tem alguma pergunta? Eu vou passar a atividade. Hoje vocês vão ter tempo de fazer as atividades. Tem alguma pergunta? Então, vamos lá, né? A primeira atividade, vocês farão aí, tá? Vai ter que fazer uma a uma. Transpõe as orações aqui, da voz ativa para a voz passiva. Vou dar um tempo para vocês pensarem e fazer aí no rascunho de vocês, tá? Cada alternativa aqui. Pode fazer. Qualquer dúvida, estou aqui. Se não entender, pode me pedir que eu faça uma e vocês continuam com as outras, tá? Transpor as orações da ativa para a passiva. Gente, deixa eu só passar aqui, eu sei que vocês estão fazendo, deixa eu só colocar um quadro aqui, uma tabela, tá? Só para a gente fazer esse exercício. Opa. Tá. A gente vai começar assim. Peraí. Descer um pouquinho. Deu tempo de vocês resolverem, ainda quer mais um tempinho. Professora, eu mandei no grupo. A senhora pode olhar no WhatsApp? Vou olhar. Eu não consigo mandar daqui porque eu estou no celular e fica ruim para digitar. Aí eu esperei. Obrigada. Mas não tem nada no grupo, não. No grupo Verbos Egov? Não chegou. Não, mas eu não estou nesse grupo. Olha, Conceição, me excluíram do grupo. Olha, Verbos... O que ela disse aí? E qual outro grupo que você tá? Verbos Egov, eu mandei. Ela tem algum recado dela para mim?
Ah, tá. A Fátima já está enviando aqui para mim, pode deixar. Ah, obrigada. Ah, mas vou puxar a orelha de que do... Quem que fez o grupo? Foi o professor Sandro, né? Ele vai ter que me dar um bolo. Ah, vai. Vai ter que me dar um bolo. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá. Ótimo. Viu como que a gente pega, né? Uhum. Esse tá certinho, isso mesmo. Você fez a atividade aqui, ó. Ela fez o dever, pessoal. Enviou aqui, tá vendo? No grupo. Ótimo, Conceição. Tá sempre participando, né, Conceição? Muito bom. Sempre participo dos cursos nossos. Vou por aqui, ó, ajudar, sujeito, verbo, tá? Transitivo, direto. Vamos ver se dá para fazer do jeito que eu quero aqui, né? E objeto direto. A gente vai fazer assim, vou fazer com um só, tá? Então, objeto direto. Deixa eu tirar essa coluna aqui. Tá perfeito, isso mesmo. Aqui só vamos... meu Deus, excluí tudo. Voltando, não é para excluir, é para excluir coluna. Aí, agora deu certo. Então, a gente vai pôr na coluna, sim, fica fácil, fica mais didático, né? Então, os candidatos fizeram, olha, todos os enunciados se apresentam na voz, se apresentam na ordem direta, tá? Então, a gente vai colocar os candidatos, escrever os candidatos, que é o sujeito. Aqui nós temos sujeito agente, tá? Vamos lá para cá. Verbo transitivo direto, os candidatos fizeram. Como que eu sei que o verbo é transitivo direto? Pela pergunta que é feita, né? É um verbo incompleto, ele precisa de complemento. E o que a gente pergunta é o quê, né? Então, os candidatos fizeram o quê? Então, nós não temos também o uso da preposição. Os candidatos fizeram o seu discurso. Pronto. Então, gente, a estrutura é assim, tá? Quando a gente vai fazer a mudança, a conversão, né, de voz verbal, da voz ativa para a voz passiva, tá? Nós temos que entender essa estrutura, que só é possível você passar o verbo da ativa para a passiva se o verbo for transitivo direto, ou se ele for direto e indireto ao mesmo tempo. Então, mas o verbo ele tem que ser transitivo direto, ele tem que ter o objeto direto, porque é o objeto direto que vai se tornar sujeito. Então, veja só como vai ficar agora. Então, agora eu vou ter sujeito paciente, eu vou fazer com esse primeiro, depois a gente faz os outros normalmente, né? Sujeito paciente, verbo, locução verbal, tá? Verbo na voz passiva e agente da passiva. Tá certo que o agente da passiva, aqui, esses termos, né? Agente da passiva não é propriamente assim o que a gente pretende nesse curso, tá? Porque é um estudo mais de análise sintática, voltado mais para sintaxe, tá? Mas a gente tem que comentar, né? Está estudando verbos, precisa comentar isso. Bem, agora como que eu vou fazer? O sujeito paciente é o objeto direto daqui, ó. Então, para quem tem dificuldade de fazer essa mudança, né? Você vai trazer esse objeto para cá, o seu discurso. Sem tirar nem pôr, tá? Então, faltou aí o seu, né? O seu discurso. Agora que nós precisamos trabalhar esse verbo. Veja, o verbo ele está no passado, no pretérito perfeito. Então, quando a gente faz a mudança de voz, da voz ativa para a voz passiva, precisamos também entender em que tempo o verbo está, né? Pretérito, passado ou futuro, né? O tempo e o modo. É o modo indicativo, é subjuntivo, né? Enfim, tá? Então, você tem que entender o tempo. O tempo é o passado, fizeram. Então, como nós usamos como verbo auxiliar o verbo ser, né? Então, a gente vai por aqui. Qual que é o passado do ser? Foi. O seu discurso foi. Esse verbo aqui, que é o verbo principal, tá? Ele vai passar para a forma de particípio.
Ele vai se tornar um verbo, né, na forma nominal, ele vai passar para o particípio. Então, foi feito, né? Então, seu discurso foi feito, e aqui o sujeito agente, ou candidato, vai usar agente da passiva, então nós vamos usar, quando é agente da passiva, a preposição per, nesse caso, né? O pelo, pela, pelos, pelas, tá? Então, foi feito pelos candidatos. Pronto. Essa é a estrutura, tá? Que a gente tem, né? Quando a gente converte de uma voz para outra, né? Passa da ativa para passiva, certo? Deu para entender isso daqui, essa relação? Eu costumo dizer que é só fazer um X, ó. Você passou para cá, esse passa para cá, e aqui, né? O verbo você trabalha ele, tá? Bem, agora a gente volta lá na atividade e fazemos o mesmo. Os professores avaliaram os alunos. Então, como ficou? Né? Os alunos foram pelos professores. Tá? O aluno passou para sujeito. O verbo avaliaram está no pretérito perfeito no plural. Então, foram. Esse verbo principal, avaliaram, passa a gente muda ele para o particípio. Então, os alunos foram avaliados pelos professores. Tá? A cabeleireira finalizou o penteado. Então, vamos raciocinar, tá, gente? Mesmo que fique repetitivo, mas é para aprender. A cabeleireira é o sujeito. Finalizou o quê? O penteado. Penteado, objeto direto. Então, nós vamos passar ele para sujeito. Vai ficar o penteado. Finalizou, o verbo no pretérito perfeito. Então, eu vou pegar o verbo ser, pôr no pretérito, foi. O penteado foi. Os dois vezes aqui. Finalizado pela cabeleireira. Os auditores enviaram um relatório. Enviaram também está no passado, no pretérito perfeito. Então, o relatório foi enviado pelos auditores. O homem cultivou o terreno. O terreno foi cultivado pelo homem. Vejam que em todos esses casos, todos esses exemplos, o agente da passiva, ele vem introduzido por uma preposição, tá? São detalhes que fazem a diferença, certo? Agora, eu acho que não teve dúvidas em relação a esse, não houve dúvidas, né? Então, vamos passar para o próximo. O próximo é indique as duas orações que estão agora na voz reflexiva, tá? A gente vai ter mais atividades aí de transformação de voz ativa para voz passiva. E Conceição, só ficou você? Ficou sozinha? Vamos fazer então? Olha, indique duas orações, as duas, né? As duas orações que estão na voz reflexiva. Então, voz reflexiva, ela vai, né, apresentar aí verbo acompanhado de um pronome pessoal do caso oblíquo, tá bem? A primeira, aí que está, como diz aí, que mora o perigo, porque muitas vezes, né, você acha que é voz reflexiva e não é, às vezes o verbo ele introduz um sujeito indeterminado, enfim, né? Deitou-se assim que anoiteceu. Deitar-se. Tá? Ação de deitar e recebe ação. Então, ele fez e recebeu, deitou-se. Tá? Aqui nós temos voz reflexiva. Nunca se está salvo. Quando a gente usa essa construção, nunca se está salvo, o sujeito é indeterminado. Então, o que eu tenho aqui não é voz reflexiva, tá? Mas sim um sujeito indeterminado.
certo? Olha como é diferente da questão anterior, na letra A. Quando você fala deitou-se, se você tira o se, você diz deitou assim que anoiteceu. Então, o sujeito, ele se torna da terceira pessoa, o sujeito oculto, tá? Deitou assim que anoiteceu. Então, você tira o próprio sujeito, né, de ser aquele que faz, aquele que vai receber a ação. Se eu falo, o menino deitou, né, o menino deitou. Agora, se eu digo, deitou-se, o sujeito faz e recebe a ação, tá? Ele faz e recebe a ação. Então, é uma ação que depende dele. Por isso que a gente diz que o verbo está na voz reflexiva, tá? Sonha-se com fome e dinheiro. Aqui também nós temos sujeito indeterminado. Se é índice de determinação. Então, sujeito, deixa eu pôr aqui, na hora que eu vou escrever, ele sai. Sujeito indeterminado. O ser é índice de indeterminação. Sonha-se. Quem é que sonha? Não se sabe, não dá para determinar. Vende-se casa, aqui o verbo, o sujeito aqui é casa, tá? O sujeito é casa. E o verbo está na voz passiva. Verbo na voz passiva sintética. Por que que é sintética? Porque eu uso aqui o ser, tá? Então, casa é vendida, casa é vendida. Então, é esse raciocínio que a gente faz, né? Vende-se casa, casa é vendida. E a última, vestiu-se. Aqui, vestir-se é indicação, né? Que o sujeito faz e recebe. Então, ele se vestiu, vestiu-se, saiu. Então, as duas questões corretas, né, as duas alternativas é a A e a E, tá? Deitar-se e vestir-se são ações que dependem unicamente do sujeito, daquele que pratica. Ele faz e recebe, ao mesmo, né? Ele faz e recebe ação ao mesmo tempo, certo? Pronto, então a gente agora vai para a próxima questão. Reescreva as orações abaixo, passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Todas elas estão na voz passiva analítica. Então, vocês vão mudar aqui o verbo, tá? Pode fazer, eu vou dar um tempinho. Só voltando o conteúdo para recordar, né? A voz passiva sintética, quando nós temos, né, o verbo estendido, né? Sim, é assim mesmo, os termos, por isso que eu estou indo devagar. Eu deixei um assunto, né, de voz verbal somente para uma live, porque né, se apropriar desses termos, né, e assimilando esses termos, assim, né, leva tempo, tá? Então, quando a gente passa para a voz passiva sintética, né, nós temos o pronome apassivador se, tá? Então, anulou-se essa questão foi anulada. Então, o que vocês vão fazer é isso, passar para a voz passiva sintética, usando o se, tá bom? Pronome apassivador. Isso. Aí que tá, Jean, por isso que eu estava esperando não colocar, né, a resposta no chat. Quando a gente passa as orações da voz passiva analítica para a sintética, você tira o agente da passiva. Então, esses termos aqui, eu vou sublinhá-los, tá? Vocês vão retirar, não vão aparecer na voz passiva sintética. Por isso que o nome já diz, voz passiva sintética, sintetizou, né? Tirou o agente da passiva e usou o pronome apassivador. Então, a gente vai tirar isso daqui. Agora dá para vocês fazerem. Isso, muito bem. Pode ir colocando aí. Então, a primeira, o Jean já respondeu. A decisão foi tomada. Veja, o verbo está no pretérito perfeito, tá? Então, o tomada, que é o verbo principal, precisa vir no pretérito perfeito. Então, tomou-se a decisão. Ótimo. Pode partir para a letra B. Eu vou até pôr a sua aqui.
tá? Isso. A explicação foi dada? Deu-se a explicação. Aqui não sai esse negócio. As tarefas foram concluídas. Muito bem, tá vendo? O verbo aqui está no plural, então concluíram-se as tarefas, certinho. Oi? Concluíram-se as tarefas. Essa é a dois Os, né? A casa foi comprada. Isso, comprou-se a casa. Muito bem. A escultura foi feita. E aí, esse último? Fez-se a escultura. O Jean respondeu, a Conceição também, tá? Fez-se a escultura. Pronto, gente. Simples, não tem, né? Não tem mistério, tá? Então, é só você tirar o agente da passiva e você vai ficar somente com o sujeito paciente e a forma verbal, que é locução mais verbo principal, ela vai passar a ser uma só, ou seja, o verbo principal é que vai prevalecer juntamente com o pronome apassivador, se, certo? Então, é essa dinâmica, que é essa estrutura, tá? Que será feita, né? Para você passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, certo? Vamos para o próximo? Identifique os sujeitos, agentes e pacientes nas orações abaixo. Então, sujeito, agente e paciente. O que é isso? É quando o verbo estiver na voz, na voz reflexiva, tá? Então, verbo na voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. Ele faz e recebe ação, tá? Eu passei essa explicação para vocês? Que a fruta... Aí, tá certo. Sujeito pratica e recebe. Passei sim a informação, né? Pronto. Aí, tá? Isso. Façam primeiro, marquem primeiro os sujeitos, tá? As orações, né? Os períodos que apresentam os sujeitos, agentes e pacientes, tá? O sujeito é agente e paciente. O me, ele não é sujeito. O me é complemento verbal. Então, o sujeito será apenas o eu, tá? Eu me penteio. Então, é o eu. É sujeito, agente, paciente. Porque eu pratico a ação, né? Que é pentear, e recebo a ação que recai sobre mim, né? Então, eu me penteio. Que seja sujeito, agente, paciente. O aluno o aluno é só paciente. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Identifique os sujeitos, agentes e pacientes. Então, vocês vão identificar apenas as orações, os períodos que contêm verbo na voz reflexiva, tá? Sim, o aluno foi visto na estrada da escola, né? Então, aqui, aluno foi visto, o aluno é paciente, certo? Mas ele não é agente, ele é só paciente, tá? Então, sujeito, agente, paciente, verbo na voz reflexiva. O eu é agente e paciente. Eu vou escrever aqui do lado, para vocês entenderem. Agente e paciente. Por quê? Eu penteio e eu recebo a minha ação. Eu recebo a ação que eu pratiquei. Então, eu penteio a mim própria, tá? Então, o sujeito age e recebe a ação, certo?
Entendeu agora? Isso, então, não, o eu é agente e paciente, tá? Aqui embaixo, o aluno é Mas, sujeito... professora, mas é o eu da letra C. Eu escrevi o discurso, Desculpa. Tá. né? Eu escrevi o discurso para homenagear. Não, aqui eu escrevi é sujeito agente só. Isso, ele é oculto, tá? Ele é um sujeito oculto ou desinencial, né? Que pela terminação do verbo você, pela desinência verbal, você identifica a primeira pessoa, tá? Então, e ele é agente, mas ele não é paciente, tá? Vocês vão identificar apenas os períodos que contém sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, se é sujeito, agente, paciente, o verbo está na voz reflexiva. Deu para entender agora? A secretária telefonou aos clientes. Na letra D, a secretária é sujeito a gente, ela telefonou, praticou ação. Só isso. Isso, a gente. Agora, letra E, Maria e João amam-se, tá? Então, aqui existe uma reciprocidade. Então, nós temos verbo na voz reflexiva, recíproca. Né? Aquilo foi a última explicação que eu passei para vocês. Então, Maria e João, o sujeito é agente e paciente. Tá? Então, o verbo está na voz reflexiva. Certinho? Então, pessoal, é isso, né? Dessas atividades aqui, então a gente tem que estar caminhando bem. Tem alguma dúvida em relação a elas? Nós paramos aqui na número 4, a gente vai prosseguir, tá? Vamos fazer assim, olha. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A formativa dessa mesma frase é. Então, analisem aqui essa frase. Depois a gente vai ver ela na voz ativa. Lembra daquele quadro que eu passei para vocês, né? De converter da voz passiva para a voz ativa, da ativa para passiva, aliás, né? Fazendo essa conversão. Tá? E aí, qual seria a construção dessa frase, deste enunciado na voz ativa, na forma ativa? Sim, verdade. Isso mesmo, Edgar. Aí, a Daniela já respondeu, a número 5. Vou esperar mais alguém responder para a gente comentar. Então, vamos lá. A Sandra. Ótimo, é isso, tá? Vocês fizeram certinho o raciocínio. Já também, isso. Então, olha, tudo isso, aqui a gente tem um sujeito, né? Pode ser comprovado, vocês sabem que eu gosto de usar bem cores, né? É o verbo na voz passiva analítica. Olha, ele é um verbo extenso. Por qualquer cidadão, é o agente da passiva. A gente vai pôr em azulzinho, tá? Ó, ficou bem colorido, né? Show de bola isso daqui. Então, opa, esse negócio entra toda hora que clico ali embaixo, né? Ele sobe. Então, veja que o sujeito paciente aqui é tudo isso. E o sujeito agente, que está, né, que faz parte aqui da voz passiva, ele é qualquer cidadão. Então, a gente vai tirar, para a gente transformar, né, para passar para a voz ativa, você tira a preposição por. Tá? Então, você traz ali o qualquer cidadão. Então, nós temos 3 alternativas aqui com qualquer cidadão. A gente já elimina D, já elimina B, tá? Então, qualquer cidadão pode ser comprovado quando existem 3 verbos assim na voz passiva, significa que na voz ativa nós temos uma locução verbal, tá? Então, olha, qualquer cidadão pode, ele vai continuar, tá? Inalterado, e o comprovado que está aqui na forma de particípio vai passar a forma de infinitivo.
Então, vai ficar, qualquer cidadão pode comprovar, e aqui o sujeito, tá? Paciente, passa a ser objeto direto, tudo isso. Então, veja o raciocínio, olha, sujeito, qualquer cidadão, pode comprovar o quê? Tudo isso. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto aqui, tá vendo? Você faz essa análise, né? Pronto. Então, vou marcar aqui letra A. Vamos fazer o intervalo? A gente faz o intervalo, tá? Dou uns 15 minutinhos para vocês, que aí o segundo tempo a gente não faz o intervalo. A gente vai toca direto, né? Quando diz toca, pega o berrante, vamos que vamos, tá? Aí vamos para o intervalo agora. Eu só vou interromper aqui. Então, vamos retomar. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Deu tempo de tomar sopa, né? Pelo menos de fazer, né? Começar a fazer a sopa. Hoje o tempinho tá bom, hein? O tempinho tá bom para tomar uma sopinha. Não tá bom para a gente ficar, para tomar banho, nem pensar, né? Tá. Mas deixa eu só passar o que eu já. Eita. Fizemos esse vocês, tá? Exemplo de construção da voz passiva, o segmento destacado na seguinte frase. Então, tá? A voz passiva, podem ler aí, certo? E aí, deu? Vocês estão muito tímidos hoje. Tá todo mundo quietinho aí. Por que vocês estão tímidos assim? Pode falar, tá? Pode falar aí no chat. Qual a construção, qual o enunciado, né, que tem verbo na voz passiva? Eu sei, quando está um frio, né? É, realmente, tá frio demais. Tem que tomar bastante água, tá? Muita água, que o corpo desidrata, né? E o tempo também tá seco, então fica o ar bem seco, frio, e a gente esquece de tomar água, né? Porque não sente sede. E aí? Bem, agora vamos falar de voz passiva. Qual vocês acham que está na voz passiva? Tá, Edgar já respondeu. Vocês viram que eu marquei o trecho, né? Então, tem um trechinho destacado, segmento destacado, tá? A Érica também. Então, vamos lá, né? Deixa eu fazer isso com vocês, que ainda temos outras questões para fazer, tá? Ainda ontem fui tomado de risos. Esse trechinho aqui, veja. O que é que me tomou? Fui aqui, é o verbo em primeira pessoa. Então, o sujeito, ele é um sujeito oculto. Eu fui, né? Eu fui tomado de risos. Então, risos me tomaram, certo? Então, o sujeito, a gente, são os risos, não sou eu. Porque quem agiu, né, foi o riso. Então, risos me tomaram ontem, tá? Então, aí continua, né? Ao ler um trechinho de crônica, tá? Então, é essa interpretação, né, esse sentido do primeiro enunciado. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisinha que eu não falei, né, já ainda. Então, eu estava esperando o exercício chegar, que eu vou apontando no exercício. O agente da passiva, ele pode ser introduzido também pelo de, tá? Pela preposição de. Então, tanto por quanto por de. Então, aqui eu também poderia usar o por, né? Ainda ontem fui tomado por risos, certo? Então, talvez, né, vocês
não reconheceram que aqui é uma voz passiva por causa desse D aqui. Talvez, né? Não sei se esse seria o motivo, tá? Então, a letra A é que apresenta a construção na voz passiva, tá? Então, aqui a gente vai ter risos me tomaram, o sujeito é risos, né? O sujeito a gente. Também marcar a letra E, né? Lembro-me de uma visita que recebemos em casa. Esse trechinho aqui é uma oração, tá? É uma oração subordinada, adjetiva. Então, aqui não é verbo, não é uma construção na voz passiva. E aqui nós temos, né, o sujeito agente. Veja, lembre-me de uma visita que nós recebemos. Então, nós recebemos o quê? Uma visita. Então, nós temos aqui um sujeito agente, o sujeito que recebe, tá? O sujeito recebe a visita. A Solange toma especial cuidado. Aqui também o sujeito é agente. A Solange é que toma cuidado, né, com a escolha dos vocábulos. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto. Aqui também nós temos, né, sujeitos, dois núcleos, né, Glorinha e filha, não partilham. Sujeito agente. O engrandecimento desconforto de associação da filha. Então, aqui o sujeito é um engrandecimento revelou, o engrandecimento da mãe, tá? O sujeito também é agente, certo? Interessante, porque a gente sempre associa o sujeito a uma pessoa, e não é, né? O sujeito é o elemento, né, ao qual o verbo, né, se vincula ali no período, tá? Façam a 7, olha, assinale a alternativa em que há agente da passiva, tá? Ainda bem que vocês são. Vamos lá, a gente faz sim. Tem mais alguém? Tem alguém que consiga fazer esta? Consiga identificar o agente da passiva? Tá fácil. Vamos, só você leia o enunciado. Vou dar uma dica, tá? Leia o enunciado e façam aquele joguinho do X, né? Façam aquela conversão usando, né, aquela estratégia do X, né? De mudar aqui o sujeito de lugar. A Elaine já tem uma resposta, tá? Mais alguém conseguiu identificar? A Karina? Estou olhando aqui, tá, gente, as respostas de vocês, a letra que vocês puseram. Uhum. Ok. Tem mais alguém? Vou tirar um pouquinho a cadeira para frente. Então, vamos lá. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Sujeito aqui é nós, certo? Nós ser aqui, veja só. Deixa eu já marcar aqui. A locução verbal, verbo na voz passiva. Então, aqui nós temos verbo na voz passiva. Nós seremos julgados pelos nossos hábitos, certo? O que é que vai nos julgar? Os nossos hábitos. Então, nós vamos encontrar aqui, tá? Desculpa, os nossos atos, não sei se não serei atos. Nossos atos. Então, nossos atos nos julgarão. Tá? Então, o entendimento, né? Nossos atos nos julgarão, tá? Certo? Então, pelos nossos atos... Eita, o que eu pus nós aqui? Nossos. Pelos nossos atos, que é o agente da passiva. Então, aqui nós temos na letra A o agente da passiva, tá? Pelos nossos atos. Teve resposta, né? Teve a letra B. Vamos ver aqui o que vocês entenderam na letra B. Esta terra toda que se habita, dessa gente sem lei, quase infinita. Aqui nós não temos o agente da passiva. Olha esta terra toda que se habita dessa gente aqui, na verdade, é uma inversão, né, de termos da oração, tá? Não tem nenhuma
o que vocês pensaram que fosse o agente da passiva aí? Se puder colocar no chat, fica mais fácil para eu entender, né? Qual foi o raciocínio de vocês? Teve algum termo aí que vocês acharam, né, que pudesse ser o agente da passiva? Não sei, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, vamos para a letra C. Acho que teve, não sei se teve resposta, né? Agradeço-lhe pelo livro, né? Agradeço a você o quê, né? O livro. Ouvi a notícia pelo rádio, tá? Teve letra D. Pelo rádio não é agente da passiva. Pelo rádio é o meio, é um adjunto adverbial, tá? Então, ouvir a notícia através do rádio, certo? Que é o canal, é o meio. Por mim, você pode ficar, acho que não teve resposta aí, né? Então, você pode ficar, vírgula, por mim. Então, também aqui, nós não temos nada que sinalize. Ah, tá, a notícia foi ouvida? Vamos ver aqui. Tá. Ouvir a notícia. Mas aqui, o pelo rádio, ele não é o agente da passiva, isso eu quero dizer, tá? Você tem que, aqui, eu entendi, Karina, é para identificar o agente da passiva. Aqui o sujeito é agente, não é sujeito paciente. Eu ouvi a notícia. Aí, se você passa, né, a notícia foi ouvida por mim, aí por mim seria o agente da passiva. Então, o agente da passiva que cabe aqui na letra D é por mim. Eu vou até pôr aqui, tá? A notícia foi ouvida por mim, pelo rádio. Tá? Até posso passar o pelo rádio aqui antes para não ficar, né? Não dar um som bem. Aí sim, por mim, se o enunciado estivesse assim, né? Aí sim seria o agente da passiva aqui, o por mim, tá? Tranquilo, a gente faz às vezes essa confusão mesmo, né? Tá, agora vamos para o número 8. Transpondo-se para a voz passiva, a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida é. Então, o que vocês vão fazer? Vou sugerir. Peguem esse enunciado, essa frase, passa a frase toda, tá? Transforma a frase de sujeito agente para paciente. Daí vocês conseguem chegar ao verbo, tá? Isso, já tem resposta. Parece que vocês foram rápidos, né? Já chegou ali, identificou. Isso, Adriana, Giana, a Daniela, Maria Cleusa, né? Já responderam. Vou fazer já chamada, né? Vocês foram rápidos nessa questão, né? Então, a gente vai primeiro fazer a mudança. A ira de qualquer fanático, que é objeto direto. O verbo aqui está no futuro do presente. Os ateus despertariam. Então, a ira de qualquer fanático seria despertada por... pelos ateus, desculpa. Pelos ateus, tá? Então, a ira de qualquer fanático, então a gente já marca aqui o verbo na letra A, né? Seria despertar, certo? Próxima questão. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal. Isso é o sujeito agente. Guiava quem? Os caçadores. Então, os caçadores, que nós temos que prestar atenção é na forma, no tempo verbal do verbo guiar, né? Guiava é verbo que termina em vá, então ele está no pretérito perfeito, então pretérito imperfeito. Imperfeito no indicativo, tá? Então, eu vou pôr aqui guiava, pretérito perfeito. Então, veja, a terminação vá, tá? Indica, né? Sinaliza para mim o pretérito imperfeito. E o que a gente precisa fazer?
Nós vamos transpor, né, isso para voz passivos caçadores, e o verbo ser, que vai acompanhar o verbo principal, precisa também, né, ficar no pretérito imperfeito do indicativo. E qual é o pretérito imperfeito indicativo? Era. Eu era, tu eras, ele era, né? Então, como os caçadores estavam no plural, os caçadores eram guiados. Então, a resposta é a letra D. Vocês viram que aqui nós temos, né, a letra E para complicar um pouquinho. Mas o foram, né, o tempo verbal do verbo, do foram, não é pretérito imperfeito, é pretérito perfeito. Tá? Então, essa concordância, né, combinando, né, esses tempos verbais, a gente tem que prestar atenção no tempo verbal, tá? Aqui. Bem, esse é bem extenso, eu vou deixar vocês lerem, tá? O enunciado e responder aqui, tá? Deixar aqui, tá? Então, vamos ver aqui, né? Em outubro de em outubro de 1967, devemos apresentar as canções Domingo do Parque e Alegria, Alegria, no Festival TV Record. Logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Então, nós temos aqui, primeiro a gente tem que localizar os verbos, tá? Apresentaram. Então, primeira coisa, quando é um período extenso, esse daqui é um período único, tá? Neste período, nós temos verbos na voz ativa, como verbo apresentar, e nós temos o verbo na voz passiva, que eram influenciadas, tá? Então, a primeira coisa é identificar esses verbos, é você assinalar o verbo ali. Agora, vamos ver o que o exercício está pedindo. Transpondo-se a primeira das frases em itálico para a voz passiva. Então, vamos lá na primeira. Quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram o quê? As canções, tá? Então, eu vou só sublinhar aqui canções, as canções. Então, o que vai me interessar aqui é isso, ó, apresentaram canções. Então, apresentaram está no pretérito perfeito, tá? Eles apresentaram, ela não está no pretérito imperfeito. Se fosse apresentavam as canções, aí nós iríamos usar o era, né? Então, como nós temos aqui um verbo no pretérito perfeito, então é o foi, eu fui, tu foste, ele foi, nós, desculpa, apresentamos, apresentastes, né? Apresentaram, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, as canções foram apresentadas, tá? Então, aqui a gente já tem letra D, ó, foram apresentadas. Deixa eu pôr aqui, pretérito perfeito, tá? Então, é importante identificar o tempo verbal. Então, pretérito perfeito, ok. Aqui nós já fizemos. Agora, a gente vai passar para a voz ativa a segunda oração aqui. Quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Então, o que vai me interessar aqui? Esse grupinho, tá? Então, pela narrativa cinematográfica, é agente da passiva, certo? Então, nós vamos começar aqui por esse agente da passiva, ou seja, nós vamos transformar esse agente da passiva em sujeito agente. Então, vai ficar a narrativa cinematográfica, o verbo aqui está no pretérito imperfeito. Então, o verbo principal, que é influenciado, influenciar, nós colocaremos no pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito desses verbos, né, do verbo, no caso, regular, termina em vá. Então, a narrativa cinematográfica influenciava as duas canções. Então, nós temos aqui a letra D como resposta, correto? Eu vou pôr aqui pretérito perfeito, barra, pretérito imperfeito. Ambas as formas estão no modo indicativo, tá?
Tranquilos? Agora vamos lá. Pessoal, vou deixar vocês fazerem esse daqui, tá? Então, aqui da voz ativa para a voz passiva. É o que a gente já fez. É o que vocês vão fazer mais, treinar mais. Vou dar um tempinho também maior, tá? Mais extenso. Ah, legal, Jean. Já colocou todas, já respondeu, né? Todas. Tá. Isso, mas aí o que que vocês vão fazer? Transformar toda a frase, tá? Então, ele causou um tumulto na loja, daí põe a frase. Uhum. Isso. Carros usados são comprados por esta empresa, tá? Não se esqueçam de isso, não se esqueçam de que vocês não vão tirar nenhum elemento aqui, tá? Então, no primeiro enunciado, ele causou um tumulto na loja, ele causou o quê? Um tumulto. Então, você vai pegar um tumulto foi causado por ele na loja. Então, você não retira o loja, tá? O loja continua, certo? Um tumulto foi causado por ele na loja, tá? Na loja é uma adjunto adverbial, né? De lugar. Então, você não tira nada, tá? Isso. Essa empresa compra carros usados, tá? Então, essa empresa compra o quê? Carros usados. Aí a Edilene pôs aí no chat, carros usados são comprados por esta empresa. Ao invés de pôr, né, pela empresa, por esta empresa aí embaixo, tá? Porque o sujeito aqui, né, no sujeito tem o esta. Então, é importante não retirar, né, esses elementos que compõem o sujeito, que a gente chama de adjunto adnominal, né? Então, deixa só eu passar este daqui para um outro. Tá, então, carros usados. A empresa compra. Então, o verbo está no presente. Então, carros usados são comprados por esta empresa, certo? Eu vou só tirar daqui, pessoal, cortar um pouquinho vocês. Vou passar para outra página, ficar mais didático, né? Vai ficar muito apertado aqui. Tá. Eu fiz os gorrinhos de lã, tá? E aí, como vai ficar? Eu fiz o quê? Os gorrinhos de lã. Então, os gorrinhos de lã foram feitos por mim. Sempre quando a gente tem o eu, primeira pessoa, né? No agente da paciente vai usar o mim, por mim. O professor dá aulas via internet, né? Então, aulas são dadas pelo professor via internet, que é uma adjunta adverbial de e-mail, tá? Então, é assim que essas questões são dadas pelo professor, aí, olha, completa com a adjunta adverbial, tá? Via internet, do jeito que está aqui no primeiro enunciado. Este daqui, peraí, só vou... Joyce pegou o peixe. O peixe foi pego, isso. O peixe foi pego por Joyce. Nós vamos, na aula de segunda-feira, a gente vai ver os verbos abundantes, tá? O verbo pegar, por exemplo, é um verbo abundante, porque ele apresenta duas formas no particípio, pego e pegado, né? Só que ter e haver, nós usamos pegado. Ser, estar, pego, né? Então, com ser e estar, a gente usa o pego. Com ter e haver, o pegado.
Então, tem também os verbos auxiliares, que vão combinar com essas formas abundantes, né? Esses verbos abundantes que a gente chama, tá? Alguém lava sofás nesta loja. Então, alguém lava o quê? Sofás. Então, sofás são lavados por alguém nesta loja, tá? Não mudei nada. Só mexi ali no verbo, né? Sofás são lavados por alguém, certo? Deixa eu ver se teve essa resposta. Ah, vocês não fizeram este, né? Eu passei para cá, então pode fazer. Estou dando resposta. Um pedreiro construiu e alguém faz a massa de forma artesanal. Podem fazer estes. Isso. Então, um pedreiro construiu um muro, né? Veja que o construir, ele está no pretérito, tá? No pretérito perfeito. Então, o muro, muito bem. Agora vocês estão no ritmo bom. O muro foi construído olha que interessante. Um pedreiro. Isso, Jean, por um pedreiro. Ótimo. Então, vocês não tiraram um, né? Se a gente põe o pelo pedreiro, a gente está introduzindo o óleo. A gente teria, né, de ser o pedreiro construiu um muro. Mas como foi um pedreiro, então o muro foi construído por um pedreiro, certo? Alguém faz a massa de forma artesanal. E este? Falta esse daí para a gente encerrar essa atividade. A gente vai para a próxima. Como vai ficar este? Alguém faz a massa de forma artesanal. A massa é feita por alguém, ótimo, perfeito, tá? A massa é feita por alguém de forma artesanal, ok. Então, eu acho que, né, ficou bem claro a atividade. Bem, vamos para a próxima. As frases a seguir estão na voz passiva. Vamos fazer o contrário, tá? Ativa. Não, só isso mesmo. As frases a seguir estão na voz passiva, transforme-as para a voz ativa, certo? Eu vou até fazer assim, do jeito que eu fiz o outro, eu vou dividir, pôr um pouco dessa frase num outro slide, que daí a gente faz primeiro esse, depois a gente faz o outro. A outra partezinha. Então, vamos fazer primeiro essa, tá? Uhum. Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Aí vejam, já vai a pro, né? Vejam se é Lívia ou a Lívia. Esse chat me deixa animado. Vamos lá. O espaguete foi preparado pela Lívia. Por isso que eu cutuquei, tá? Eu perguntei. Vejam se é Lívia apenas, Lívia preparou o espaguete ou a Lívia. Por que que seria? Por que que é a? Por que que nós temos o pela? Pela é contração, né, da preposição por mais o artigo a. Então, significa que se eu tenho pela, eu vou ter que dizer a Lívia, tá? A Lívia preparou o espaguete, certo? Então, aqui, olha, se fosse somente Lívia, Lívia preparou o espaguete, aí aqui seria por Lívia. Então, o espaguete foi preparado por Lívia, certo? Ok, daqui a pouquinho. Ah, tá, chamada. Fátima, acho que já pode liberar. Tá bom a chamada?
O menino foi visto na sorveteria. Então, quem respondeu, viram o menino na sorveteria, certo? Esse livro foi escrito por você? Aí, eu estou olhando aqui no chat, muitos colocaram este livro. Então, aqui o pronome é esse. Então, a gente tem que colocar, né, o pronome esse. Você escreveu esse livro. Então, aqui o correto é esse, tá? Eita, o ponto de interrogação aqui não funciona, gente. A blusa é costurada pelo avesso. E aqui, como é que ficou esse? A blusa é costurada pelo avesso. É esse. Então, vai ficar, né? Costuram é igual a letra B. Costuram a blusa pelo avesso. Ou seja, o sujeito é indeterminado, tá? Isso. Só que o sujeito, ele vem no plural, porque é o sujeito indeterminado. Quando a Constituição fica dessa forma, ao menos foi vista, a blusa é costurada, tá? Então, a gente não tem como identificar o sujeito. Então, por isso que fica, costuram a blusa pelo avesso, certo? E agora esses daqui, para a gente finalizar esse exercício. Vocês vão fazer este. Então, vamos lá. As casas antigas serão demolidas pela construtora, né? Então, a construtora... Isso. A construtora demolirá, né? O verbo auxiliar serão, está no futuro. Então, a construtora demolirá as casas antigas. A mala foi despachada pela empresa. A empresa, o verbo está no pretérito perfeito, né? Então, a empresa despachou a mala. Os premiados foram aplaudidos de pé. Como a gente não tem aqui o agente, né? Quem aplaudiu, então nós vamos colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Aplaudiram os premiados de pé. A roupa do bebê foi lavada à mão. Lavaram também, ó, lavaram a roupa do bebê à mão, tá? Então, nós aqui, né, acho que deu para vocês entenderem bem. Bem, agora, deixa eu baixar um pouquinho. Transforme as frases da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, usando, tá, o se, né, que é o pronome apassivador, tá? Vamos lá, então. As roupas foram doadas para uma instituição, tá? Aqui nós não temos, né, o agente da passiva. Quando a gente tem o agente da passiva, o que nós fazemos? Retiramos o agente da passiva, né? Foi o que eu expliquei para vocês. Como a gente não tem, a gente vai repetir. Então, as roupas foram doadas para uma instituição. O verbo está no pretérito perfeito, né? Roupas está no... Eu vou pegar aqui esse pedacinho. Roupas está no plural. Então, doaram-se. Doaram-se as roupas para uma instituição, tá? Eu conservo aqui o as, certo? Doaram-se as roupas, eu não tiro o a. Isso. As peças são confeccionadas sob encomenda. Então, o que vai me interessar aqui, eu tenho que olhar para cá, ó.
As peças são confeccionadas. Então, o verbo aqui, confeccionadas, que está no particípio, eu tenho que usar no presente. Então, confeccionam-se. Confeccionam-se as peças sob encomenda. Encomenda, tá? Confeccionam-se as peças. O valor da parcela foi deduzido do total. Então, eu vou ver essa parte aqui. Então, o verbo está no pretérito, né? Perfeito. Então, deduziu-se. Deduziu-se. Eu posso usar do total, para ficar mais próximo ao verbo, né? Deduziu-se do total o valor da parcela, certo? O bolo foi confeitado com brigadeiro. Então, eu vou olhar aqui. O bolo foi confeitado. O verbo está no pretérito, né? Perfeito. Então, confeitou-se. Confeitou-se o bolo com brigadeiro. Tá? Se quiser trazer o com para perto do confeitou, tá certo. Confeitou-se com brigadeiro o bolo. Os cinemas foram fechados por tempo indeterminado. Então, esse pedaço aqui que me interessa. Os cinemas foram fechados. O verbo está no pretérito perfeito. Muito bem. Fecharam-se os cinemas por tempo indeterminado. Pronto, ele já corrigiu e eu voltei. Indeterminado. Certo. Pronto. É isso. Vamos para a próxima atividade. Transforme as frases da voz passiva sintética para analítica, tá? Ao contrário da anterior. Então, vamos fazer, tá? Acho que deu tempinho, já foi suficiente, né? Então, ó, pregam-se botões. Vocês percebam que aqui, botões, ele não vem com determinante, não tem nem artigo, nada. Então, bem devagarzinho, né? Botões. O verbo está no presente, né? Pregam-se. Então, os botões são pegados, certo? É assim que vai ficar. Acho que todos. Não, não é foram. Ah, tá vendo que é bom a gente trocar ideias, né? Olha, pregam está no presente, presente do indicativo. Então, o verbo, né, auxiliar, são, verbo ser, fica no presente. Tá. Uhum. Ah, entendi. Então, ó, botões são pregados, certo? Agora na letra B, venderam-se todas as casas antigas desta rua. O verbo, vocês têm que assinalar o verbo, né? O verbo está no pretérito perfeito, né? Todas as casas. Então, eu vi que, aí no chat que muitas pessoas colocam, né? Foram vendidas todas as casas ou todas as casas, tanto faz. Deixa eu colocar na ordem direta, tá? Todas as casas antigas dessa rua foram vendidas, tá? O que eu quero dizer é que eu vi que muitos puseram a locução verbal no início, tá certo? Tá? Então, foram vendidas todas as casas antigas dessa rua. O que é importante é você combinar esse particípio aqui no feminino com casas, casas vendidas, certo? Compra-se papelão. Então, vai ficar papelão é comprado. O verbo está no presente. Então, compra está no presente, portanto, eu tenho que usar o verbo ser no presente. Estudou-se detalhadamente cada opção do projeto. Veja, o verbo aqui está no pretérito perfeito, no passado. Então, o sujeito é cada opção, cada
opção do projeto foi estudada. Ah, eu vi que muitos puseram estudado, né? Então, eu estou me referindo a uma palavra feminina, que é opção. Então, cada opção foi estudada detalhadamente. Certo? Tranquilos? Cortaram-se os laços de amizade. Aqui o verbo está no pretérito perfeito, tá? Então, os laços de amizade foram cortados. Pronto. Então, é isso. Então, passando da voz passiva sintética, onde nós temos aqui, né, na voz passiva sintética, o pronome apassivador para voz passiva analítica, tá? Agora, vamos para 15. Identifique entre as frases a seguir aquelas que apresentam verbo na voz reflexiva. Olha, são 7 frases. Vocês vão identificar somente as que apresentam verbo na voz reflexiva. Ele indica a ação que o sujeito realiza e também a ação e o sujeito faz e recebe essa ação, tá? Todas, menos a... Essa confunde, né? Tem tantas... realmente, né? A gente lendo os enunciados, né? Lendo essas frases, você acha que todas elas, né? São verbos, estão com verbos na voz reflexiva, né? Vamos lá, vamos fazer isso daí, tá? Maria se queixava da vida. Olha assim um macetinho que eu vou dar para vocês, tá? Essa tá valendo. Deixa eu ver. B, C e E. B, C e E. Tá, vamos ver aqui. B, C marcou B, C e aí, né? Tá. Maria nunca se queixava da vida. O verbo queixar, ele é pronominal, tá? Então, o verbo queixar é pronominal, ou seja, o pronome acompanha a conjugação desse verbo, queixar-se, tá? Então, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais, ele se queixa. Então, é um verbo pronominal. Agora, deixa assim, eu dar uma dica, que eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem, né? Maria nunca queixava, nunca se queixava. Se queixava do quê? Da vida. Agora, Maria nunca queixava quem? A gente não faz essa pergunta. A si própria? Fica estranho. Agora, olha no de baixo como é diferente. Leonardo se feriu com a faca de pão. Feriu-se, se feriu. Então, aí dá para eu ver que o sujeito é o próprio Leonardo. Veja, Leonardo feriu. Feriu quem? Ele mesmo. Então, quando eu coloco, quando a resposta ao verbo é ele próprio, ele mesmo, ou ela mesma, né? Ele ou ela, certo? Daí eu tenho o verbo na voz reflexiva. Então, a letra B, ferir-se, tá? Ele faz voz reflexiva aqui. Leonardo faz e recebe. Ela se maquiava para disfarçar as olheiras. Veja, ela maquiava quem? Ela própria. Tá? Então, aqui também nós temos o verbo na voz reflexiva. O sujeito faz e recebe ação. Marcela e o marido se amavam. Amavam quem? Eles próprios. Então, aqui é um verbo na voz reflexiva que indica reciprocidade. Então, um ao outro, né? Um ao outro. Então, amavam um ao outro, tá? Então, aqui também nós temos voz reflexiva, tá? Recíproca, certo? Lúcia se penteava com esmero todas as manhãs. Se penteava. Lúcia penteava quem? Ela mesma, ela própria. Tá? Então, aqui, verbo na voz reflexiva.
Júlio se formou em agronomia. O verbo, nesse caso, quando indica formatura, colação de grau, é um verbo pronominal, formar-se. Agora eu vou perguntar, Júlio formou quem? Ele mesmo? Não, foi a faculdade, né? Foi o curso que fez, né, com que ele se formasse ou formou, tá? Então, aqui nesse caso, não é voz reflexiva, tá? O sujeito é a gente. A menina se escondeu da mãe, dentro do guarda-roupa. Fica estranho, a menina escondeu quem? Ela mesma? Tá? O verbo esconder é um verbo de ação e é um verbo pronominal. Esconder-se de alguém. Tá? Escondeu-se do pai, escondeu-se da mãe. Então, é um verbo transitivo direto e isso, e indireto, tá? Então, aqui nós temos a letra B, C, D e E, certo? E a última aqui para a gente encerrar nossa aula de hoje. Indique a alternativa em que a frase em voz ativa foi corretamente transformada para voz passiva. Aqui já está feito, tá? Vocês vão só indicar a frase correta. Pessoal, lembrando do formulário da presença, tá? Da chamada. Quem não respondeu tem que responder. Colocar. Tá, vamos lá? Indique a alternativa em que a frase foi corretamente transformada. Crianças necessitam de carinho? Crianças são necessitadas de carinho? Ele assou o bolo de chocolate. Ele tinha assado o bolo de chocolate. Leonora fez o vestido de noiva. O vestido de noiva foi feito para Leonora. Carolina emendou os retalhos da coxa. Os retalhos da coxa foram emendados por Carolina. Letra D, tá? Então, só pode ser letra D, certo? Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa questão da menina, que eu fiquei encucada aqui, tá? A menina se escondeu da mãe, só pra gente... Eu disse que aqui não tem a voz reflexiva, mas tem. Porque, olha, a menina escondeu quem? Ela mesma, tá? É a si própria, da mãe. Então, aqui também nós teremos voz reflexiva, tá? O esconder-se aqui indica uma ação que a menina fez e recebeu a ação, né? Ela foi lá no esconderijo, tá? Era só isso que eu queria, assim, esclarecer. Essa parte, assim, a questão 16 foi bastante tranquila, né? Isso, é isso mesmo, tá? Pessoal, a gente vai encerrar, tá? A nossa live hoje. Lembrando que na segunda-feira, amanhã tem live, né? Na segunda-feira teremos live e segunda, terça e quarta. Nossa live se encerra, né? As lives se encerram na quarta-feira. E na segunda-feira nós faremos as 3 atividades que estão no Moodle, tá? Então, faremos a atividade 1, 2 e 3, certo? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma questão que ficou? Tá tranquilo? Então, pessoal, bom descanso a todos, né? Amanhã, sexta-feira, fechando a nossa semana, né? Que vocês tenham um fim de semana abençoado, tá bem? Fiquem com Deus, uma boa noite.